pessoal, tudo bem? Vim aqui falar de maneira bem simples, bem rapidinha, sobre o gênero textual relato pessoal, né? Então, primeiramente, quando a gente fala em um gênero textual, é diferente de um tipo textual. Então, quando eu tenho tipos textuais, né, eu tenho estruturas pré-definidas já. E nós temos alguns tipos textuais: dissertativo, narrativo, descritivo, injuntivo, explicativo, né? Quando eu falo em gêneros textuais, eu falo no texto que circula na sociedade e que nós damos nomes específicos a cada um desses gêneros textuais de acordo com características específicas desses textos. Então, por exemplo, alguns exemplos de gêneros textuais: relato pessoal, conto fantástico, crônica, bula de remédio, bilhete, e-mail. E nós temos aí uma infinidade de gêneros textuais, tá? Então, sabendo disso, nós vamos falar rapidamente sobre o gênero textual relato pessoal. O que nós precisamos saber desse gênero textual? Bom, é um texto em que eu tenho a predominância, né, do tipo textual narrativo. E aí, quando a gente fala, né, na narração, a gente lembra dos elementos básicos da narrativa. Quais são os elementos básicos da narrativa? Narrador, personagens, espaço, tempo e enredo. Né? Muitas pessoas têm dúvidas sobre o enredo. O enredo é o conjunto, né, de ações que eu tenho durante a narrativa, durante a história, tá? E aí, sabendo desses itens que eu tenho da narrativa, é importante a gente saber que no relato pessoal eu vou ter aí o narrador sendo o narrador personagem. O que é narrador personagem? É aquele narrador que participa da história. E por que eu sei que eu vou ter esse narrador personagem? Porque o relato pessoal, ele vai contar, né? Ele vai falar sobre alguma experiência, alguma vivência da própria pessoa, né? Então, quem está contando a história, ela participou dessa história, porque é a história dela, é a vivência dela, é a experiência dela, né? Então, eu sei que eu tenho aí um narrador personagem. E mais, sabendo que eu tenho um narrador personagem, eu também sei qual é o foco narrativo, né? E o que é o foco narrativo? É se eu tenho o texto em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Bom, se eu estou usando o narrador personagem, né? Eu estou usando aí a primeira pessoa do discurso. Então, no meu texto, né, no meu relato pessoal, vão aparecer aí elementos que indiquem a primeira pessoa do discurso. Que elementos são esses? O pronome pessoal do caso reto, por exemplo, eu, né? Ou, né, outros pronomes, me, mim, comigo, né? Então, eu vou falar assim, olha, eu estava me sentindo muito frustrada e resolvi, então, fazer uma viagem, né? Pesquisei vários lugares. E aí eu também tenho, né, a desinência do verbo pesquisei. Eu sei aí que seria eu pesquisei, apesar de não colocar aí o pronome pessoal eu, né? Eu já sei que está falando aí sobre a primeira pessoa do singular com o final do verbo pesquisar, tá? Então essas são as características aí principais, né? Então os verbos, eles são empregados também na primeira pessoa, como a gente acabou de falar, tá? E o assunto, né, geralmente do relato pessoal, são as experiências vividas pelo próprio narrador. Então, alguma viagem que ele fez, né, alguma experiência que ele quer relatar, algum passeio, algum aniversário que foi importante para ele, que aconteceu algo, né, importante para ele. Tudo bem? Então, um exemplo de um trechinho bem rápido, né, de um relato pessoal, por exemplo, é esse que eu vou falar aqui para vocês, tá? O título dele é Minha Fuga da Coreia do Norte, relato de uma sobrevivente. Então, olha o título, né? O próprio título eu já sei que vai ser um relato de uma experiência. Então, olha aí a dica já no próprio título, que esse daí é um texto, é um gênero textual, né? Relato pessoal. E olha o início, né? Quando eu era pequena, olha o pronome eu, indicando então que eu tenho narrador personagem, que eu tenho uso da primeira pessoa aí, tá? Achava que meu país era o melhor do mundo. Então, achava, olha o verbo na primeira pessoa do singular. Eu achava, tá? Cresci cantando uma canção chamada Nada a Invejar. Cresci. Verbo também na primeira pessoa. E aí o texto vai se desenrolando, né? Colocando aí todas as experiências que essa narradora, né, conta sobre essa viagem. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido bem.
as características principais do relato pessoal, tá bom? Beijão!